Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que está com a gente há 8 anos, você que acompanha o Rabiscos, entrando no nosso 8º ano, ouvindo a literatura contemporânea, ouvindo o pessoal que está produzindo, que está lançando livro. E eu quero convidar você que está chegando no Rabiscos agora para curtir a gente. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, para favoritar, dar 5 estrelas. Se estiver ouvindo a gente pelo Amazon Podcast, pelo Audible, pelo iOS, salva lá pra gente também, pelo Deezer, que a gente consegue dar uma enganada aí no algoritmo e entregar mais o episódio a vários lugares. Inclusive, vamos falar de algoritmos no programa de hoje. E eu quero convidar você a ouvir o episódio da semana passada, que foi com o Carrascosa, esse autor tão premiado brasileiro, que está com um projeto muito bonito. Ele ouviu algumas fitas de um artista plástico brasileiro, cearense, que cresceu em São Paulo, chamado Leonilson. E o Leonilson deixou algumas fitas pouco antes de morrer, de 90 a 93, essas fitas. Ele faleceu em 93 em decorrência do HIV. Na década de 90 era uma doença muito fatal. E o Carrascosa fez um projeto de transcrever essas fitas e fazer ele em livro. O projeto ficou muito bonito. Então, o episódio da semana passada, o Carrascosa conta um pouco como que foi essa história, como que foi ouvir, né, os lamentos desse artista plástico de tanto renome que expôs aí suas obras no Brasil e no mundo. Então, eu convido a ouvir, que vai ser, tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa de descobrir aí esse artista que eu mesmo conhecia muito pouco e eu pude conhecer mais através dos olhos do Carrascosa. Bom, é isso. Sem mais delongas, a gente vai falar hoje com o Peter Smith, que é escritor, pesquisador e coeditor do livro que está lançando nos Estados Unidos agora nesse ano. O livro reúne artistas, pesquisadores e pensadores ligados ao coletivo Friends of Attention, que propõe algo radical e ao mesmo tempo urgente, que é um movimento da libertação da atenção. A gente vai falar um pouco sobre a atenção no mundo de hoje e essa tese central que vivemos uma disputa geopolítica e econômica, né, pela nossa capacidade de prestar atenção, uma coisa que eu não tinha pensado sobre, e eu, a partir do momento que eu tive contato aqui com a obra do Peter, eu passei a ver com outros olhos. O Peter já conhece bem o Brasil, apesar de não ser brasileiro, ele fala português, a gente estava conversando em off aqui, e é um português muito bom, inclusive. Ele trabalhou no Instituto Igarapé, pesquisando temas ligados à segurança e a mudanças climáticas. E eu acho que é oportuno dizer, antes de eu passar a palavra para o Peter, que essa conversa acontece num momento em que o mundo vive guerras transmitidas em tempo real, né, onde a gente tem uma onda de desinformação também, uma crescente disputa de narrativas nas redes sociais, né, hoje que é um grande acesso hoje das pessoas de se informar através das redes sociais. E eu queria começar esse papo, Peter, primeiro te dando boas-vindas, e eu queria entender um pouco esse seu interesse pela economia da atenção e o que que você propõe ao lançar esse livro, que você vai participar, né? Quando esse programa for ao ar, você já vai ter participado de um evento promovido pelo Artigo 19 aqui no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, entendeu? Sim, eu estou aqui como representante de uma coalizão de artistas, escritores, intelectuais, ativistas, outras pessoas que se chama os Amigos da Atenção. É um grupo não formal, não é uma organização que no ano 2018 começou a pensar juntos na questão da atenção como assunto político, como assunto da justiça, em vez de um assunto somente estético, né? Isso, na verdade, aconteceu em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo há 2 horas, minha Olha primeira só, vez na cidade, então isso que primeira entrevista, assim, exclusivíssima, então, pro Rabiscos. isso, então, muito animado de estar aqui. Vamos estar falando com as pessoas de São Paulo nessa semana. Aconteceu no Bienale de São Paulo, 2018. Nosso grupo está comprometido a difundir conversas, conhecimento em torno da economia da atenção, né? Indústria que tem surgido durante 25 anos passados
os últimos 25 anos, que tem uma escala e uma sofisticação tecnológica sem precedente na história humana. Consiste em um grupo de empresas cujo modelo de lucro central é capturar, quebrar e monetizar nossa atenção ao meio das tecnologias, os iPhones e as mídias sociais. Então, pensamos nisso nos últimos 8 anos. A gente escreveu livros juntos, organizou retiros de verão, realizou projetos de arte para levantar conhecimento ao redor da atenção. No ano 2023, fundamos uma escola sem fins de lucro em Brooklyn, Nova York, onde eu moro, dedicado a educar ativistas de atenção. E esse é nossa missão, né? Ativismo de atenção. O que é isso? Isso é a resistência contra uma nova maneira de explorar humanos para fazer dinheiro, né? Uma nova técnica de exploração que opera ao meio da quebra de nossa habilidade de prestar atenção. Então, eu sei que seu público é um público que gosta de ler, gosta de escrever, um podcast de literatura. Pode-se dizer que a literatura é um assunto sumamente atencional. Então, poder falar desse mundo da literatura muito importante, porque eu posso falar mais da estratégia do ativismo de atenção, como quiser, mas vale mencionar que, neste momento atual, todas as tradições da literatura, da arte, inclusive da religião, podem nos ensinar sobre nossa atenção, porque essas tradições podem se entender como tradições de atenção humana. Então, a gente é um grupo muito progressista, né? Ou seja, a gente quer justiça para os humanos e a gente quer resistir ao poder das empresas, mas também tem um aspecto, uma dimensão conservadora do projeto. A gente respeita a literatura, a gente respeita a arte e a gente acha que pode se aprender muito dessas tradições. Quando você fala de atenção, das suas tradições, né, seus modos de entrega, vamos dizer assim, a gente vive uma geração que ou a pessoa é mais velha, né, eu tô com 42 anos. Eu peguei uma geração que a gente não tinha acesso à internet e nem essa disputa pela atenção. E hoje jovens e crianças estão crescendo já nesse ambiente que ninguém para refletir sobre, né? Os algoritmos mesmo, eles são invasivos e eles estão aí, por exemplo. Como você entende os vários tipos de atenção que pode ser monetizado ou mais do que isso, que podem ser domados ou manipulados, seja para a pessoa que já tem uma mudança dentro dela, seja uma pessoa que nasce nesse ambiente? Sim. Popularmente, essa indústria do que a gente está falando se chama a economia da atenção. É uma economia, mas nossa coalizão acha que essa frase não expressa a violência do que estamos experimentando, né? A gente prefere a frase human fracking, fracking humano, que é uma metáfora, óbvio. Mas o que é fracking? Fracking é a maneira de extrair petróleo, minúsculos pedaços de petróleo da terra profunda. Então, como se faz? Você injeta detergente tóxico na terra para quebrar a estrutura profunda da terra, do subsolo, libertar os pedaços de petróleo e forçá-los para a superfície para então vender. A gente está experimentando exatamente a mesma coisa, mas em vez da Terra como lugar de exploração, é nossa consciência, é nosso universo interno. Então, como funciona? As empresas, eles injectam mídias, né? Não sei se fala em português assim, conteúdo, content, né? Para fora de nossas telas, para dentro de nossos cérebros, onde quebra nossa atenção em durações pequenas de tempo e atrai esses momentos de atenção a um canto da tela, o qual pode ser vendido para uma empresa de publicidade. Assim, nossa atenção se converte em dinheiro. Vale dizer que o fracking é muito mal pelo meio ambiente, né? Desestabiliza a terra e contamina a água,
E human fracking é também muito mal pelo ambiente humano. Desestabiliza nossas mentes, nosso ser e contamina nosso mundo interior. Então, isso é uma maneira de entender a violência da indústria. Mas sua pergunta foi sobre que tipos de atenção podem ser explorados. É uma boa pergunta. Há 2 meses, eu e 2 colegas publicamos um ensaio no New York Times sobre a história da exploração de atenção humana. Ou seja, o que aconteceu? Ao longo do século XX, uma tradição de psicologia em laboratórios patrocinados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos e Inglaterra produziu uma concepção de atenção muito estreita. Nesses laboratórios, eles estavam medindo a habilidade de soldados de sentar numa tela e observar sem perder a atenção. Queriam otimizar a habilidade dessas pessoas de atirar em aviões ou detectar ameaças numa tela de radar. Então, a atenção que conseguiram medir foi uma atenção quantitativa, cibernética, ou seja, entre um humano e uma máquina, e uma atenção orientada pela vigilância. Isso é atenção, sim, mas não é tudo, né? Tem várias outras maneiras de prestar atenção. E o problema é que essa maneira de entender a atenção foi a atenção que uma máquina pode medir, óbvio, porque isso foi o propósito desses laboratórios. Então, durante a segunda metade do século XX, a indústria dos cassinos, Las Vegas, implementou essa conceito, essa definição de atenção quando desenvolveram os seus máquinas, não sei como dizer, slot machines, né? Caça-níquel seria o nosso. Isso. E resultou que foi muito, muito aditivo. E quando as empresas de Google, Facebook, Instagram, no começo do século XXI, começaram a desenvolver, projetar suas plataformas, usaram a mesma definição de atenção. Ok, é importante porque as máquinas só podem capturar um tipo de atenção. E esse tipo de atenção é a atenção que a gente presta para as máquinas. O problema é que nossas máquinas, nossas mídias sociais, nossos dispositivos, nós estão projetando, né? Nós estão influenciando para prestar só um tipo de atenção todo dia, porque o propósito deles é maximizar o tempo que a gente passa usando a tecnologia. Assim vai crescendo o dinheiro para eles. Então, é muito útil falar da literatura, porque literatura, ler, escrever, pensar juntos, falar juntos da linguagem, tudo isso, requer muitos tipos de atenção que não podem se capturar e monetizar. É por isso que a gente tem muito interesse nas tradições que eu falei antes, porque tem um mundo de formas atencionais que a gente tem que praticar, né? Difundir, aprofundizar. Então, é isso que a literatura pode nos ensinar. A sensação que eu tenho ouvindo você falar e prestando atenção na economia da atenção é que a gente está num cenário pessimista da coisa, né? Porque parece que isso é patológico, que é quase que uma doença mesmo. Quando você tem algoritmos ou essas grandes empresas de tecnologia disputando os seus cliques e o seu tempo, por exemplo, de falta de profundidade ou de acesso a informações que eles querem, sobra pouco para a gente, porque todos os nossos movimentos hoje dependem dessas empresas, né. É possível falar de uma espécie de doença disso e de ter um cenário pessimista, assim? E eu não sou naturalmente pessimista, mas parece que tudo envolve isso que você está me falando. Sim, é um problema sistêmico, é um problema que involucra todo mundo. Mas tem uma frase em inglês: "Never let a good crisis go to waste." Nunca desperdice uma crise. Ou seja,
o problema também é uma oportunidade. Por quê? Porque a história nos ensina que novas tecnologias produzem novas formas de exploração, mas também nos ensina que novas formas de exploração produzem novas formas de resistência, de poder popular. No século XIX, na Revolução Industrial, desenvolveram novas tecnologias que poderiam monetizar o trabalho das pessoas de uma maneira sistemática. E isso foi muito danoso para os trabalhadores. Mas os trabalhadores aprenderam que poderiam se unir, se organizar, reter, redirecionar o trabalho deles e assim resistir à influência das empresas capitalistas. Assim nasceu a política trabalhista. Eu acho que a gente está num momento parecido, ou seja, novas tecnologias conseguem monetizar sistematicamente uma parte de nós que nunca foi acessível antes. Todo mundo está sofrendo, mas também surge outro tipo de poder. Se a gente pode se organizar, valorizar nossa atenção, retê-la, redirecioná-la, a gente pode produzir um poder popular em torno à nossa atenção. Isso é a ideia central do ativismo de atenção. Hoje, por exemplo, a gente está experimentando mais uma guerra que tem sido notícia no mundo todo, entre americanos, Estados Unidos e Israel, ao Irã. E a gente vê, talvez a gente ligue também a guerra da atenção com a guerra da informação também. Isso, quando se escalona em termos políticos, a gente sabe que uma empresa de tecnologia hoje ela tem poder político também, mas quando ela verbaliza através de pessoas morrendo ou através de apoios populares para matarem pessoas antes de soltar bombas e etc. Como que você vê isso, essa disputa da atenção junto com a informação? Sim, a primeira vez que nossa comunidade percebeu o problema da economia da atenção foi no 2018, quando foi a eleição de Jair Bolsonaro e de outros líderes ao redor do mundo por meio de eleições onde as plataformas digitais influenciaram o processo de democracia. Então, a conexão entre essa indústria e nossa política é óbvio, muito forte. O que captura nossa atenção? Raiva, violência, polarização. Os problemas de nosso sistema político são produtos, em parte, de um mundo informacional no que cada momento é otimizado para nos pegar. Então, e Donald Trump é um exemplo perfeito disso. Ele é tipo a economia de atenção na forma de um humano, né? Ele entende perfeitamente como funciona, ele é muito inteligente em manipulá-lo. O problema é que a estratégia política dele tem a mesma lógica como a economia da atenção. É uma lógica que é fundamentalmente explorativo, né? E violento. E espetacular. Você falou uma coisa que é verdade, né, a gente é um podcast de literatura, que a gente fala de vários temas, né, políticos e não, e o nosso público é um público que tende a ter momentos de desconexão, né, porque a literatura, ela acontece com uma velocidade muito diferente da conexão. A literatura, o ato de ler um livro físico, por exemplo, ele exige algumas coisas, ele exige desconexão, exige silêncio, exige local parado para isso, né? Não que a gente não possa ler andando ou ler em cafés barulhentos. E tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo também não passaram a prestar atenção nisso agora ouvindo esse episódio. Você pode deixar alguma provocação para eles nesse sentido, o que pensar e como agir entre os seus, porque a gente é ouvido no Brasil todo, né? Tem vários tipos de cultura ouvindo. Se a pessoa fala: "Nossa, isso é um problema, como eu posso ajudar e como que eu posso pensar a minha comunidade a partir disso?". A gente tem tudo o que a gente precisa pelo momento. Ou seja, cada pessoa tem sua prática na vida de prestar atenção. Pode ser que não reconhecem essa prática tal como uma prática de atenção, mas cada pessoa tem uma atividade, um compromisso, uma
relacionamento, uma comunidade que representa o valor da atenção em nossas vidas. O seu público gosta de ler. Isso é uma tecnologia muito poderosa de atenção. Então, minha provocação seria, embora que ler no ano 1975 foi só uma atividade de estar sozinho com um livro, agora tem virado nova maneira de reter nossa atenção de uma economia muito poderosa. Então, ler e prestar atenção, escrever, pensar com outras pessoas, tem virado um ato político de nova maneira. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que lembrar que cada momento de nossas vidas, no que estamos usando, prestando, aprofundizando nossa atenção, estamos resistindo uma indústria que quer otimizar, capturar, quebrar e monetizar tudo. É uma consciência política pelo momento. Peter, prazer enorme falar contigo. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Na Sua Estante, onde eu pergunto para o convidado, para a convidada, algum livro que marcou a sua vida, ou algum livro que está lendo, ou algum livro que vem à sua cabeça para deixar de dica, que é um quadro muito querido aqui, as pessoas esperam e eles sempre ficam atentos ao que foi indicado aqui para leitura. Eu queria perguntar para você se você tem alguma coisa para indicar para a gente. Sim, tem vários livros que eu gostaria de recomendar, mas no assunto de atenção, eu recomendaria How to Do Nothing, Como Não Fazer Nada, por Jenny Odell, uma escritora americana, artista. É uma introdução perfeita ao assunto. E Peter, obrigado, eu quero te agradecer enormemente, espero que você tenha gostado do papo. Você fica bastante tempo aqui no Brasil, você só vai participar do evento e vai embora? Esse é o seu... Eu vou fazer o evento e depois eu vou pro Rio, porque minha noiva é carioca, a gente tá aqui para planejar nosso casamento ano que vem. Então, Ah, muito tô bem. animado. Cara, obrigado, viu? Prazer conhecê-lo, espero te poder conversar com você e te encontrar mais vezes. Obrigado, viu? Por favor, obrigado a Tamo você. grato. Até já. Pessoal de casa, semana que vem a gente volta com mais papo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.